Nos meus canais eu tenho vários vídeos que eu falo sobre baterias, pilhas e associações. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos meus canais. Relacionado a baterias e pilhas, quais são as associações que eu não posso fazer? Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E sempre que possível, por gentileza, dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos mais legais. Eu ensino como fazer associações diversas, seja de baterias, seja de resistores, de capacitores, de lâmpadas, etc. e tal. Nesse vídeo eu quero dizer o que não é recomendado nós associarmos. Se eu vou fazer uma associação, eu posso fazer de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Existe norma, existe regras, existe maneiras corretas de se fazer associações. Eu quero dizer isso em relação ao que você vai usar para a associação, tá? Eu tenho aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui, vou começar por essas duas baterias. Uma associação que eu recomendo, embora aqui eu tenho dois fabricantes diferentes, eu recomendo que caso você queira fazer uma associação aqui para ter 18 volts, que é o que nós chamamos de associação em série, que seja sempre do mesmo fabricante, que tenha sempre a mesma origem, tá? Uma vez que eu tenho o mesmo fabricante e a mesma origem da bateria ou da pilha, a possibilidade delas terem configurações iguais é muito grande. Por que eu estou falando isso? Eu já testei baterias dessas aqui importadas, eu já peguei baterias dessas aqui com mais de 14 volts, quando na face dela está escrito que ela tem apenas 9 volts. Tá? Eu posso ter a mais? Nunca a esse tanto, né? Se uma bateria aqui cabe 9 volts, se eu tiver 10, já está fora do limite de controle. Isso demonstra que algo está errado nesse sistema. Eu posso ter variação de 1 volt, 1,5 volt, mas nunca 3 volt, 2,5 volt em um ambiente que deveria caber no máximo aqui 9 volts e meio. Eu comparo baterias com caixas d'água, tá? Então, se eu tenho uma caixa d'água que cabe ali 500 litros, ela não pode, de repente, começar a caber ali 600 litros, porque alguma coisa está errada. Seja na configuração dela, ou ela começou a se desmontar, ou houve um cálculo errado, na configuração de desenho e estrutura da caixa, tá? Então eu recomendo, no caso de baterias, que sempre que possível, sempre que você for fazer essa associação, você dê preferência a associar fabricantes iguais, tipo aqui esses dois fabricantes aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou associar mesmo fabricante. Então, eu acredito, por se tratar de ser o mesmo fabricante, que a configuração e confiabilidade da bateria ou pilha estejam iguais. Outra configuração que eu não posso fazer, de repente eu tenho aqui uma bateria de 9 volts, eu preciso no meu circuito de 10 volts. Aí eu vou querer inventar fazer isso aqui, ó. Eu não posso nunca, em hipótese alguma, fazer uma associação dessa aqui, tá? É isso que precisa ficar bem claro nos vídeos. Embora, se você fizer o circuito bem feito, você vai ver que vai apresentar cerca de 10 volts e meio, mas não podemos fazer isso. Outra coisa não pode acontecer aqui, né? Eu tenho uma pilha AA
e fazer uma associação com uma bateria ou pilha AAA. Aqui eu tenho 1,5 mais 1,5, aqui vai dar 3. Só que são pilhas ou baterias diferentes. Isso não pode acontecer. Outra coisa que não pode acontecer aqui é você também, não é recomendado. Vai dar certo? Aqui eu tenho 1,5 mais 1,5, 3 volts. Eu tenho. Só que eu tenho dois fabricantes diferentes, está aqui Rayovac e Panasonic, que eu não sei a estrutura química de cada bateria dessa, se terão comportamentos do qual eu preciso que aconteça no meu equipamento. Então eu vou associar, compro duas Panasonic ou duas Rayovac, tá? Para evitar essa mistura, que pode nos deixar dúvida, né, em relação a sua estrutura e componentes químicos. A mesma coisa está aqui, ó. Eu tenho uma palito comum, essas que você compra nas lojas, e aqui eu tenho uma palito que vem dentro de uma bateria dessa aqui, de 9 volts. Eu não posso simplesmente aqui achar que estou fazendo aqui, ó, 1,5 mais 1,5, 3 volts. Eu não posso associar, fazer essa associação. O que eu tenho observado muito grave está aqui nesse ponto aqui, ó. CR2016, CR2025, CR2032, 32, 32. O que eu tenho observado? As pessoas trocarem, né, 2016 e colocar 2032, ou vice-versa. Eu também tenho observado as pessoas fazendo essa associação aqui, ó. Pega uma 2016 e faz uma associação em série com a 2032. Isso não é recomendado, tá bom? Se o seu equipamento precisa de uma bateria de 4 volts e meio ou de 6 volts, no caso aqui 3 volts mais 3 volts, tá? Olha a diferença de configuração aqui, a grossura. Eu tenho vídeos nos canais que falam sobre isso, por que uma é mais grossa do que a outra. Então, se eu faço essa associação aqui para ter 6 volts, teoricamente eu tenho 6 volts. Mas a estrutura dessa pilha aqui ligada em série com essa pode não dar a mesma confiabilidade do que se eu tiver aqui, ó, duas baterias 2032 ligadas aqui, ó, em série, tá? A recomendação é essa. Não misturar. Ah, eu vou pegar uma 2025, CR2025, vou fazer uma associação com a 2016, eu tenho 6 volts. Teoria é isso mesmo. Tá? Aqui, ó, nessa associação eu tenho 6 volts. Só que eu não sei qual vai ser o comportamento desses 6 volts em um equipamento que precisa de 6 volts. Outra associação que eu tenho observado é essa aqui, ó. Essa aqui é até engraçada, né? Pelo tamanho da bateria, de uma bateria e da outra, tem gente que faz isso aqui, ó. Eu preciso de 4 volts e meio. Teoricamente eu tenho 4 volts e meio. 3 nessa e 1,5 na pequena. Só que no físico, ali no equipamento, pode não surtir o efeito da pilha ou bateria adequada. Associação, quando for fazer, use os mesmos componentes, use o mesmo fabricante, tá? 2032 com 2032, essa aqui, ó, é LR44 com LR44, 2016 com 2016, 2025 com 2025, 1,5 com 1,5, dando sempre preferência aos mesmos fabricantes, tá? 9 volts, se possível, dá sempre preferência aos fabricantes. Esse era o principal objetivo desse vídeo. Eu peço aos participantes do canal, sempre que possível, dê um joinha. É esse joinha e o seu compartilhamento com seus amigos que faz o canal crescer. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.